Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando aqui pela nossa TV Revelar mais um programa da Live das 12, que vai ao ar às terças-feiras, meio-dia. Você já sabe, esse programa é gravado, aqui ao lado de Lauro Rodrigues. Nós vamos começar o nosso programa Principiante Espírita, que estuda a obra O que é o Espiritismo. Estamos no capítulo 3, Soluções de alguns problemas pela doutrina espírita. O nosso tema de hoje é o bem e o mal, pedindo a você que apoie esse nosso trabalho por aqui, fazendo uma assinatura solidária. Você pode apertar aqui o botão membro e fazer uma escolha, ou ir lá na nossa página www.institutorevelario.org.br/assinatura, e ali você nos ajuda da melhor maneira possível. Estamos nas redes sociais, você nos segue lá no Facebook através do @Revelare Instituto. Nosso canal de conversação é faleconosco@institutorevelario.org.br, onde você faz sugestões e críticas, faz também sugestões de pauta, se você for um assinante de comunidade, e também você pode fazer elogios. Bem-vindo, Lauro Rodrigues, para mais um encontro dessa terça-feira ao meio-dia, sendo gravado. Um abraço. Obrigado, Beto. Olá para você que está aqui nos assistindo nesse momento, e esperamos que estejam todos, vocês e seus familiares, gozando de plena saúde. E esse sentimento de gratidão a você, sentimento de gratidão aos bons espíritos que nos acompanham, nos inspirando nesses estudos, com certeza, como diz o próprio Jesus, quando estiver 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Então, como nós estamos falando aqui do que, né, está relacionado a espiritualizar-se, a buscar a melhoria do ser humano, do crescimento, da ação mútua no bem, né, da fraternidade. Então, com certeza, nós temos bons espíritos aqui conosco. E, claro, sem mencionar nunca, deixar de mencionar nunca a nossa gratidão a Deus. Beto, te devolvo. Muito bem, Lauro Rodrigues, vamos para o prosseguimento dessas nossas investigações, do nosso estudo. Estamos, então, na questão 129. Deus criou o mal? Deus não criou o mal. Ele apenas estabeleceu leis, e essas leis são sempre boas, porque ele é soberanamente bom. Aquele que observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Ou melhor dizendo, aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Mas os espíritos, tendo o seu livre-arbítrio, nem sempre as observam, e o mal é resultado para eles de sua infração a essas leis, Laurinho. Uma pergunta importante, né? Porque ainda existe, e dentro das religiões, as religiões ancestrais, né? Que existe uma luta entre o bem e o mal, que existe seres que foram criados por Deus com essa finalidade, de poder influenciar a nós, seres humanos, nos desviando do caminho do caminho do bem, logo, né, sendo levado aí para o inferno, para sofrer eternamente, para serem castigados por Deus. Bom, esse maniqueísmo, né, que é essa luta entre o bem e o mal, isso na doutrina espírita não existe. O que existe é, Deus criou leis justas, perfeitas, eternas, infinitamente perfeitas, como ele, Deus, o é. Então, sendo Deus a bondade suprema, a inteligência suprema, logo a gente consegue, então, admitir que as suas leis são boas, são justas, e eternamente, sempre foram e sempre será assim. O que é o mal, então? O mal, como o Beto bem colocou ali na leitura dele, é a observância dessas leis, a prática dessas leis. E se a gente conseguir se aproximar cada vez mais
de praticar essas leis, mais essa felicidade crescente em nós. Então, o Kardec vai esclarecer lá, olha, se essas leis fossem observadas fielmente, né, a pessoa ou o espírito, ele seria feliz. Mas, em virtude do livre-arbítrio, né, e aí a gente tem a escolha, e também em virtude de sermos espíritos que estamos em construção do conhecimento. Então, muitas das vezes, nós, por falta, né, do entendimento do conhecimento, nos desviamos de um caminho melhor, nos distraindo com as coisas do mundo, com o personalismo. Logo, eu vou me desviar dessas leis que são boas e justas. Então, o mal está aí. Consiste nisso. Tenho livre-arbítrio, então estou aqui nesse mundo para aprender, e por muitas das vezes não prestar atenção naquilo que está relacionado às coisas espirituais, me dedico mais às coisas do mundo, vou me desviando dessas leis, vou me afastando delas, se é que isso é possível, no sentido de afastar, de praticar, né, o que essa lei propõe, que é a fraternidade, que é o ato do dever, que é a caridade desinteressada. Então, eu vou amealhar para mim sofrimento. Nisso consiste o mal. Beto, eu te devolvo aí. Certo, Laurinho. Eu vou compartilhar uma tela aqui, inclusive aí eu vou migrar para poder estar fazendo uma reflexão com essa tela, que acho de fundamental importância a gente entender a inexistência em Deus de uma dualidade. Não há o bem e o mal em Deus. Não há luz e trevas em Deus. Não há dia e noite em Deus. Então, nós temos a dualidade em razão do ser humano que, para evoluir, precisa de exercitar o seu livre-arbítrio. Obviamente, você precisa ter à sua frente 2 caminhos, no mínimo, para ter liberdade de escolha e, a partir daí, ser o artífice do seu próprio destino. Você ter o mérito ou demérito, você ser responsável por receber em troca das suas boas ações, segundo suas obras, ou em troca dos seus equívocos, também segundo suas obras. Então, aqui eu passo, Laurinho, a fazer um compartilhamento de uma pequena reflexão que fiz acerca do capítulo 6 da obra República, de Platão, que nos convida a pensar sobre Deus, que lá Platão vai chamar de artífice dos nossos sentidos. E segundo esse pensador, esse filósofo, é Deus quem modelou a nossa faculdade de ver e de serviço. Claro, nós somos os criados, nós somos as criaturas. E ali ele vai nos convidar para a gente fazer uma reflexão sobre a natureza do bem, falando assim, olha, o bem, ele em si mesmo é algo muito elevado, muito elevado. E ele convida, inclusive, para a gente pensar assim, por que nós temos a dificuldade em distinguir o bem? Por que às vezes nós somos levados a pensar que algo é o bem, mas ele não é? Então, ele fala assim, olha, antes de você conhecer o bem, o supremo bem, o bem em si mesmo, vamos conhecer o fruto do bem? E eu entendo, e aí me permita, que ele está convidando para a gente chamar, ele está nos chamando, nos convocando, nos convidando para a gente chamar a nossa atenção à própria criação. Porque tudo é fruto do supremo bem. Então, veja, será que tem alguma coisa na criação que é ruim? Kardec vai dizer que as leis de Deus são sempre boas. Tudo que ele faz é soberanamente bom. Quem observa suas leis, suas regras, é perfeitamente feliz. Mas a gente nem sempre observa essas leis. E daí a gente faz a má escolha e não a boa escolha. Essa má escolha, ela é fruto da nossa ignorância,
do nosso equívoco, do nosso desconhecimento. E sabe o que o Platão vai falar, Laurinho? Ele vai falar o seguinte: nós não compreendemos as coisas como elas deveriam ser compreendidas. Ou seja, a gente precisa, para conhecer o bem, conhecer o fruto do bem. Então, o que ele convidou? Ele chamou a gente para conhecer o efeito inteligente dessa causa inteligente que é Deus. Então, ele até usa lá uma frase que parece um jogo de palavras. Ele fala assim: para conhecer bem as coisas é necessário conhecer o bem. Para conhecer bem as coisas é necessário conhecer o bem. Né? Então, olha para você ver. Ele falou assim: seria importante conhecer o fruto, em primeiro lugar, para você conhecer o bem. Aí depois ele fala que para conhecer bem as coisas, você precisa conhecer o bem. Olha que coisa interessante, magnífico isso, porque a princípio fica parecendo que esse pensador está brincando com a gente, porque nesse diálogo ele faz um jogo de palavras, mas não é. É porque a gente vive das aparências. Às vezes a gente julga uma coisa boa, mas por quê? Porque a gente não teve a perfeita compreensão do que é essa coisa. E quando eu estava raciocinando sobre isso, eu percebi que lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 6, falando dessa questão de causa, de efeito e de questões dessa inteligência soberana, dessa bondade soberana, a gente também precisa ter inteligência perfeita das coisas no seguinte sentido: a gente precisa querer saber. A gente, para crer, a gente precisa querer saber. Então, às vezes, a gente não presta atenção, Laura, nos frutos do supremo bem, tudo que está ao nosso redor. E quando a gente faz isso, a gente não chega a uma perfeita compreensão dessas coisas, né? E o Kardec, então, lá no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, no item 7, ele vai dizer: a fé necessita de uma base. Essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer, ou a inteligência perfeita das coisas. E o Lau falou assim: olha, não tem esse negócio de briga entre luz e trevas, e realmente não tem. Mas nós temos uma questão aí que é fragorosa entre nós: o conhecimento e a ignorância. Isso tem uma tensão e tem um embate, porque quem pretende ficar na ignorância ou querendo que outros fiquem na ignorância para dominá-los, eles vão sempre estar em guerra contra o esclarecimento. Nessa questão, seria luz e trevas, luz representando conhecimento, trevas a ignorância, o desconhecimento. O Platão, então, ele fala assim para a gente ter o conhecimento, adquirir conhecimento. E ele falou assim: olha, só que no conhecimento tem uma ciência, ou seja, ciência é conhecer, que ela é a mais elevada de todas. E que para você ter qualquer outra virtude, você precisa primeiro adquirir essa ciência. E ele diz assim: a ciência mais elevada é a ideia do bem. Ele falou assim: a ideia que se faz do bem é o mais alto dos conhecimentos. Dela vai decorrer justiça e outras virtudes. Bom, aí ele vai dizer, né, que o problema grave que nós temos é que a gente não busca esse autoconhecimento e a gente não conhece suficientemente essa ideia, a gente não medita sobre ela. Aí ele fala assim: por quê? Conhecimento só é válido, só tem valor se ele vier acompanhado de beleza e de bondade. E aí a gente viu que a lei de Deus, ela é boa, porque Deus é soberanamente bom, né? Então, nós precisamos destacar, até nas diferenças que encontramos no mundo, tendo ou buscando uma ideia do bem, o respeito à diversidade. Porque a beleza não está em ser igual, ficar todo mundo na caixinha, vestido de uniforme. Não, a diferença está no colorido, nas diversas cores, nos diversos tamanhos, né? Nos estilos diversos, né? Então, o Platão fala assim: mas a gente fica apegado na aparência. No campo do bom, a aparência não é boa conselheira.
Porque ninguém se satisfaz com aquilo que parece bom. Então dá uma depressão, a pessoa fica meio deprimida, Lauren. E as pessoas, elas tentam se contentar com o que parece justo e belo, mas entra, como eu disse, nessa questão da depressão. E aí, no campo dessa ideia do bem, as pessoas vão percebendo que elas julgaram errado e começam a ter insatisfação. Porque nós vamos ter uma suspeita de vida depois da morte, nós vamos ter uma suspeita de que a alma sobrevive a tudo, e a gente, então, é interessante, o Platão vai dizer assim, a gente tem uma fé sólida naquilo que a gente julga que é uma lei da física que é regular. As coisas que você pega, você tem uma fé sólida naquilo, porque é palpável. Mas, com relação à existência, por exemplo, da alma e de Deus, você tem uma profunda incerteza. E é nessas questões que é preciso ter uma fé sólida. E aí ele fala assim, tudo aquilo que você teve uma fé sólida, que são as coisas da matéria, que você viu, experimentou e era regular, você não se contenta. E você continua querendo atingir o supremo bem. E você, então, começa a olhar para aquelas coisas à medida que vai desenvolvendo e que vai evoluindo, que vai progredindo, você vai percebendo o tanto que aquilo que você tinha uma fé sólida é inútil. E o bem, que era todo aquele objeto de incerteza e você não sabia se encontrar, ele começa a ser grande e precioso. E aí ele fala assim, só que tem um problema, no campo do discurso, você tem alguns que julgam que a melhor coisa do mundo é o prazer, o bem é o prazer. Os outros dizem assim, não, o bem é a inteligência. E o Platão vai dizer que nenhum nem outro possui o conhecimento, a inteligência perfeita das coisas. Porque ele vai dizer assim, o erro das pessoas acreditarem que o bem é o prazer, as coisas do deleite, ele vai dizer assim, elas equivocaram porque existem coisas que te proporcionam um certo prazer, mas são ruins. São ruins para a sua saúde, são ruins para a sociedade, são vícios, te prendem numa determinada situação e você depois, para se desvencilhar disso, vai ter muita dificuldade. Então, existem coisas que parecem ser para o prazer que são muito, muito, muito ruins. E aí, ele prosseguindo nessa saga, ele vai dizer assim, e aqueles que são os pseudo-sábios, né? Eles querem falar da inteligência, eles conversam como se todo mundo soubesse o que eles estavam falando. Ou seja, quando você questiona que bem é esse, como atingir essa ideia do bem, se tudo que nós estamos falando está de acordo com essa ideia que se faz, se é preciso adquirir mais conhecimento, se há equívocos, se não, ele vai dizer, né, que é preciso conhecer o bem, né? O bem é uma ciência, prazer é outra coisa. Aquela inteligência do bem, ou seja, eu estou tentando descobrir e acho que eu já estou compreendendo, é também um equívoco. Então, ele fala assim, vamos buscar suplantar essa questão meramente cerebrina, irracional, e vamos observar o fruto do bem para, a partir dele, a gente ter uma ideia do bem. Para a gente não ficar querendo dizer assim, minha religião, é ela que sabe quem é Deus e o meu Deus é esse, aquele outro. Ele fala assim, não, vamos observar que é uma coisa natural que todo mundo pode fazer. Então, ele chama para a gente observar as nossas próprias faculdades de ver, de ouvir. E ele vai usar, por exemplo, a faculdade de ver e diz assim, como que a gente enxerga as coisas? Bom, a faculdade de ver, ela é exercitada pelos nossos olhos. E é pela faculdade de ver, de visão, que o outro pode nos ver. Então, ele vê, ele nos enxerga. Nós vendo, nós o enxergamos. Mas ele diz assim, só que essa faculdade precisa de um terceiro elemento, e é esse terceiro elemento que vai proporcionar que a gente use os sentidos. Ele está fazendo uma metáfora.
E é claro, esse terceiro elemento, para quem vai ver, né, vai enxergar, é a luz. E aí ele propõe compararmos com o Sol. Ele fala assim, para a gente enxergar, a gente precisa do Sol? Sim, o Sol derrama sua luz sobre as coisas e você enxerga bem. Ao passo que se você não tem luz, fica obscurecido e você não tem condição de distinguir uma coisa da outra. Ou seja, você não vai conseguir conhecer perfeitamente aquela coisa. Ele vai dizer assim, e aí? Nós temos esses sentidos. Quem criou esse sentido? Ó, o Sol proporciona para as demais coisas, além dessa questão só de ver, ele proporciona criar, ou seja, uma planta, né? Isso vai proporcionar nutrição para a gente. A nossa própria vitamina D, né, gente, no corpo humano, que advém do sol, locais muito frios, que não tem muito sol, precisa ter a vitamina D. E ele vai dizer, o sol proporciona criação, crescimento, nutrição, lá no campo dos elementos orgânicos. Mas ele diz assim, mas o sol não é nenhum desses atributos. E aí ele vai dizer assim, agora vamos para o campo da alma, metafísica. Quando a alma ela vai olhar alguma coisa no campo da verdade, o que vai iluminar o objeto de conhecimento? Ou seja, no campo do conhecimento, como é que a gente conhece? A gente usa a inteligência. E quando a gente usa a inteligência, a gente busca compreender o objeto do conhecimento. E aí ele faz a proposta. Quem olha para alguma coisa precisa da luz, não precisa? Ele falou, do mesmo modo, quando a alma olha para alguma coisa que está ainda ausente de conhecimento, ele fica com o campo de visão da alma, digamos assim, que é o conhecimento, usando a inteligência, embaçado, ou seja, você não tem conhecimento. E ele fala, por exemplo, no campo de nascer e morrer, né? O medo da morte, ele está aí. Sua vista está embaçada para poder compreender de fato a vida após a morte, a vida futura, porque a gente não tem conhecimento. Aí ele vai falar que o grande problema é que a gente tem, nesse campo da vista embaçada, apenas opinião. E a gente fica transitando de uma opinião para outra, de uma opinião para outra. E em dado momento a gente fala assim, poxa, é burro, né? Não possui inteligência. Ao passo que chega um momento que você pode conhecer. Você veio adquirindo conhecimento, adquirindo conhecimento, adquirindo conhecimento, e eis que, de repente, principalmente no campo de nascer e de morrer, você consegue chegar no campo de compreender a verdade e obter o conhecimento. Você agora está caminhando para conhecer a ideia do bem. Aí ele disse o seguinte, ele falou, olha, você sabe quem é que permite você conhecer o bem? Conhecer essa ideia? É o próprio Deus, comparado ao Sol, e, portanto, ele é a ideia do bem. Aí você fala assim, mas por que você está falando isso tudo até aqui? Para a gente concluir que Deus criou o mal? Não. Ele é a ideia do bem. Então, em Deus está a luz que se derrama sobre o objeto de conhecimento e que nos proporciona chegar até ele. Mas que lá no livro dos Espíritos a gente aprendeu que só vai ver e compreender Deus quando se tornar espírito puro. Portanto, o processo é devagar, lento, a tempo e modo em que nós vamos obtendo conhecimento e adquirindo um pedacinho dessa verdade. Mais objeto de conhecimento, mais estudo, mais progresso, chegando a essa verdade. Até que a gente possa, de fato, ver o supremo bem, a ideia do bem, que proporcionou para a alma vê-lo e conhecê-lo, como era a questão do próprio olhar do corpo humano, com a visão, que precisa do sol, sempre precisa do terceiro elemento. O que ele quis dizer é que esse terceiro elemento, que nos proporciona todas essas faculdades e atributos, ele é o responsável por ser visto e compreendido. É ele quem proporciona. Por isso que a gente tem aí as revelações, estamos com o Espiritismo na terceira, né? No mundo visível, luz e visão são semelhantes ao Sol, mas não são o Sol. No mundo inteligível, no mundo das ideias, do pensamento, ciência e verdade são semelhantes ao bem, mas não são o bem.
Para Platão, semelhante ao sol, que proporciona a capacidade das coisas serem vistas, além de criação, nutrição e crescimento, sem ser quaisquer desses atributos, as coisas que podem ser conhecidas, recebem do bem a inteligibilidade e a própria existência e sua essência. Mas o bem não é a essência das coisas. O bem está muito acima das coisas conhecíveis, em dignidade e em poder. Por isso, é o mais alto dos conhecimentos. A gente aprendeu no Espiritismo que somente é possível ver e compreender Deus após a completa depuração. Para nós, junto com Platão, refletindo com o Lauro, Deus, a ideia do bem, é o mais alto dos conhecimentos. Ele é o artífice dos nossos sentidos. Nos dotou da capacidade de vê-lo e de compreendê-lo. E cabe a cada um de nós acelerar a obra do encontro, Laurinho. Muito bom, Beto. Então, lembrando que somente pelo conhecimento, é com conhecimento, e que a gente vai conseguindo se equivocar menos, né? Então, né, o espírito criado simples e ignorante, sem conhecimento, ele está, então, com nulidade moral e de inteligência. E a partir desses dois caminhos de escolha, o livre-arbítrio já em execução, é que muitas das vezes se equivoca. E volto a repetir, é nisso que está o mal, e olha que isso já era discutido, já era pensado antes mesmo de Jesus, né, por Platão, por Sócrates, por filósofos. Quero voltar aqui lá na Gênese, né, de Moisés, quando vai dizer da árvore do conhecimento, ou seja, você ir lá e morder no fruto proibido. Que fruto proibido seria esse, né? Sair da ignorância e buscar o conhecimento. Beto, e você falou algo importante. O conhecimento, aquele que detém um pouco do conhecimento ou detém o conhecimento, ele passa a ser inimigo daquele que não tem o conhecimento ou que se tem, que é usá-lo para dominar massas, né? Nós vamos pegar aqui o próprio Jesus, que em seu tempo ele foi perseguido, porque ele trazia conhecimentos que contrapunham aquelas ideias de dominação, e que ele, né, e que não foi muito bem-vindo por aqueles pseudo-sábios da sua época, os sacerdotes. Então, nisso aí é que a gente vai dizer que é o mal, que é essa dualidade da ignorância e do conhecimento. Mas lembrando que a ignorância ela tem um prazo de data marcado, à medida que o sujeito, que o espírito ou o ser humano vai buscando esse conhecimento, as ações do mal, em função dessa ignorância, vai deixando de existir. Beto, mas muito bom, quero te devolver aí. Paulinho, vamos fazer um pouquinho mais de questões aqui para a gente poder aproveitar o nosso tempo. Vamos para 130 e aí eu vou me restringir a ouvir você. O homem nasceu bom ou mal? É preciso distinguir entre a alma e o homem. A alma é criada simples e ignorante, nem boa nem má, mas suscetível, em virtude de seu livre-arbítrio, de tomar o caminho do bem ou o caminho do mal. Ou, dito de outra forma, de observar ou infringir as leis de Deus. O homem nasce bom ou mal conforme seja a encarnação de um espírito adiantado ou atrasado, Laurinha. Então tá aí, né, mais ou menos, repetindo a ideia do simples e ignorante, que é um dos pontos basilares da doutrina espírita, para que a gente se compreenda a evolução do espírito. O espírito foi criado perfeito? Não. Ele foi criado para o mal? Também não. Ele foi criado simples e ignorante, e somente Deus o sabe quando assim foi criado. Os espíritos vão responder isso no Livro dos Espíritos. E aí, de acordo com o que ele vai desenvolvendo a inteligência, vem o livre-arbítrio e as escolhas. Agora, o que consiste o mal? O mal é insistir no caminho equivocado. Se esse caminho ele está prejudicando o outro, o meu semelhante, e a mim, ele não é bom. Então, logo, eu estou contrário às leis de Deus, que as leis de Deus, Jesus vai dizer de novo aqui, né? Que o sol nasce para os justos e para os injustos.
Então, para Deus só existe um caminho, que é o bem, pois que ele é o bom, o bem, a justiça infinita na sua integralidade. Então, se a gente observasse esse ponto, peraí, a minha escolha prejudica o meu semelhante? Se sim, não é bom. A minha escolha me prejudica? Também, se sim, não é bom. Se a gente observasse isso, certamente a gente trilharia caminhos mais felizes, viu, Beto? Mas tá aí, Beto, te devolvo aí. Perfeito, Lauro Rodrigues. 131. Qual é a origem do bem e do mal na Terra e por que existe mais mal do que bem? A origem do mal na Terra é a imperfeição dos espíritos, que nela estão encarnados. E a predominância do mal vem de quê? Sendo a Terra um mundo inferior, a maioria dos espíritos que a habitam são inferiores ou pouco progrediram. Nos mundos mais adiantados, onde não podem encarnar senão espíritos depurados, o mal é desconhecido ou está em minoria, Laurinho. Aí a gente fala que essa doutrina ela é consoladora, né? Quando nós entendemos que nós estamos aqui na Terra, nesse mundo onde há, né, tanta desigualdade, tanta injustiça, tanta maldade, porque a grande maioria dos espíritos que aqui estão trilhando nesse caminho ainda da inferioridade. Por quê? Porque estão vivendo em função da ignorância pelo pouco conhecimento moral. Conhecimento dessas leis que regem o universo. As leis perfeitas de Deus, que é o bem. Em mundos superiores, né, Beto, onde talvez, como ele vai dizer, olha, aqui na Terra, como a maioria dos espíritos são inferiores, então o mal, que você compreende como mal, ele é uma grande maioria, porque é a ignorância na maioria. Em mundos onde os espíritos já são mais depurados, ou não existe mais esse mal, porque já tem um conhecimento pleno dessas leis, pelo menos mais próximo dessas leis, mais constante na aplicação, ou então esse mal é em minoria, ele está cada vez mais perdendo força, e aí a felicidade ela já é, né, mais sentida. E isso traz realmente para a gente uma consolação. Beto Ramos. Muito bom, Laurinho. Imperfeição dos espíritos, né, que estão encarnados. A Terra, ela é um local circunscrito que proporciona a evolução de espíritos adequados para esse tipo de mundo. Quem habita são pouco inferiores ou são inferiores ou pouco progrediram, né? Porque a inferioridade ela decorre, né, também da permanência nos vícios, nos arrastamentos, né? E você tem espíritos que progrediu pouco. E talvez, se ele tiver melhor solução de escolha, ele pode até se adiantar e ultrapassar o espírito mais velho. Portanto, alguém fala assim, mas eu estou na casa espírita tem 50 anos. Mas você já se reformou moralmente? Você mudou pensamento e sentimento? Porque às vezes vem uma criança ali, daqui a pouco ela entra em contato com a doutrina espírita, genuinamente falando, e ela aprende, se reforma e anda mais rápido, e ela transforma ao seu redor o mundo em que ela vive, na onde ela pode fazer o bem, no bem segundo as forças que ela tem, no mundo mais solidário, mais fraterno e mais igual à medida do seu esforço, que é o que ela vai aprender da doutrina dos espíritos. Então, na prática, no nosso dia a dia, a gente já percebe isso, né? Então, o Laurinho falou dos mundos mais adiantados, e quando fala de espíritos depurados, não é espírito puro, é espírito que já perdeu uma boa quantidade ali de antigas práticas, de condicionamentos advindos das suas Vícios, paixões. né, Beto? Vícios.
Perfeito, vícios, arrastamentos, né? Que esteve mais afeto a esse tipo de escolha equivocada, mas que para Deus ele estava esperando uma pressa expiação e, portanto, cada um vai progredir e vai chegar a espírito puro. Vamos para o próximo, Laurinho. No próximo, qual é a causa dos males que afligem a humanidade? A Terra pode ser considerada, ao mesmo tempo, um mundo de educação para espíritos pouco adiantados. Pouco adiantados, espíritos que têm um número menor de reencarnações e pouco, então, portanto, ele está pouco adiantado. Mas ele depois, e eu estou dizendo isso porque ele depois usa assim, e de expiação para espíritos culpados. Por quê? É aquela ideia da questão anterior. O espírito que às vezes até tem, como espírito, um número maior de reencarnações, mas que não as aproveitou. E, portanto, a gente diz, aquele espírito que aproveita mais as suas reencarnações, ele tem a possibilidade de progredir com uma velocidade maior. E prossigo. Os males da humanidade são consequência da inferioridade, o quê, Lauren? Moral. Moral. Da maioria dos espíritos encarnados. Então, quer dizer que eu curo uma inferioridade moral com sopa, fazendo sopa? Será que isso me ajuda? Pelo contato de seus vícios, eles se tornam reciprocamente infelizes e se punham uns aos outros. Então, na prática, nos educar também por olhar, pela experiência, por participar das várias experiências, né, Laurex? Passo para você. Exatamente, Beto. E lembrando, né, que quando o Kardec ele traz aqui, na minha tradução, que a Terra pode ser considerada como uma escola, né, para aqueles pouco adiantados, ou seja, para o aprendizado, como aprendizado, e, na minha tradução, como cárcere para aqueles que são criminosos. Agora, bem entendido isso aqui, para que a gente não fique pensando assim, ó, é Deus punindo. É o simples fato, em virtude do livre-arbítrio, o espírito persiste no vício, nos erros, na maldade, ele fica preso à terra por escolha dele mesmo, por aquilo que a gente falou lá atrás. Ignorância, Beto? Por essas e outras, Laura, que eu acho importantíssimo a gente ter mais de uma tradução aqui no horário que a gente está usando, seja a sua, seja a minha, ou seja de alguém que está nos assistindo. Por quê? Nesse caso aqui, essa tradução eu acho ela interessante e em conformidade com o ensino dos espíritos no que tange a autonomia. Porque ele vai dizer assim, expiação de espíritos culpados. Culpa é elemento, sim, está lá presente no céu e no inferno. Mas culpa não quer dizer que o espírito arrependeu. Culpa não quer dizer que o espírito já está vocacionado a agir no bem, que ele agora está tendente ao bem. Não, culpado é aquele que está na situação de que a lei está gravada na consciência, mas ele não faz absolutamente nada para modificar o status quo, ele não modifica moralmente, ele não modifica em sentimento e pensamento, ou seja, ele não toma novas resoluções que lhe facultam o progresso, né? Então, aqui quando falou expiação para espíritos culpados, sim, porque a reencarnação é oportunidade de aprendizado, prova, quanto para a própria expiação. Lembrando que aqui eu não tenho duas vertentes, né? A encarnação, ela é ao mesmo tempo prova e ao mesmo tempo expiação. Quando ele diz culpado, é espírito que já tem um número de reencarnações maior, que já tem um número maior, um acervo maior de experiências acumuladas, e que nessas experiências nas quais ele deveria se instruir, ele não usou para se instruir. Então acaba que para ele tem que repetir. O outro que está aprendendo, ele veio para a escola. Então, você imagina uma criança de 10 anos de idade que entra lá no 6º ano, lá do ensino fundamental. Ele entrou no 6º ano. E uma criança que está repetindo o 6º ano pela 3ª vez,
Qual que está sendo educado e qual está sendo o que está espiando? E ele está espiando por quê? Porque foi um outro que fez ele estar ali? Não, é porque ele não aproveitou aquela primeira oportunidade e avançou naquele 6º ano para o 7º ano. Apenas um exemplo. Passo para você, Laurex. Desculpa cortar. Não, e foi ótimo, até porque quem tiver uma tradução como a minha, e que lá está dizendo em cárcere e criminosos, olhar por esse ângulo. Cárcere sendo como expiação, ou seja, o espírito renitente nos seus equívocos, né? E nós vamos então encontrar assim que não basta o espírito arrepender-se. É necessário que ele imprima uma vontade sobre, porque o arrependimento é tomar consciência de algo. Tranquilo até aí? Tá, então eu sei o que me faz sofrer é isso, porque eu me arrependi. Então eu sei, conheço, reconheço. Agora, imprimir uma vontade para modificar isso, que aí é o retorno sincero ao bem. Então, cárcere, ou aí o Beto, na tradução dele, realmente é mais condizente, como expiação para os espíritos culpados. Então, enquanto eu estiver rodando, girando, caminhando, em torno de uma mesma problemática, que é a minha personalidade, os meus vícios, eu sou aquele menino que o Beto acabou de falar assim, está no 3º ano numa mesma série, enquanto os outros passaram e foram, seguiram, e eu estou girando em torno desse mesmo problema. Aí está a expiação, porque eu não consigo impor sobre a minha fraqueza moral, né, uma decisão de falar, não, eu não repito mais isso. E aí o Beto usou bem aqui a ideia. Não é fazer sopa, não é distribuir cesta básica, é transformação moral. Fazer o bem, praticar o bem, agir no bem, com todos, para todos, sem esperar recompensa, ou seja, sem interesse nenhum. Aí sim, o espírito vai avançando. Ele sai dessa condição de expiar, e ele está, então, tendo um retorno sincero bem logo, ele vai caminhando cada vez mais. Beto, te devolvo aí, meu irmão. Pois bem, da cesta básica, então é para parar de fazer sopa? Parar de ajudar aqueles que estão em necessidade? Não. Nós só estamos esclarecendo que fazer por troca e por escambo não vai adiantar de nada. O que nós queremos asseverar aqui é que toda caridade ela precisa ser feita desinteressadamente por completo. Eu não vou lá na casa espírita para tal finalidade em razão de que eu preciso atingir determinado ponto. Não. Você vai porque se faz bem para você, faz bem para as outras pessoas, você se sente útil naquele, não tem problema em se sentir útil. O problema é não querer usar essa utilidade para garantir um espaço aqui ou ali. Isso não vai rolar. Aí, pelo contrário, você está garantindo o espaço aqui, né? Vai voltar aqui para ter que fazer, né? E sem esperar em troca. E isso é expiação, né? A sua própria culpa de ter agido dessa maneira vai fazer com que você peça essa modalidade de reencarnação para poder, de novo, aprender, né? Praticar o bem pelo bem, para o bem de todos, desinteressadamente, ou ato do dever moral. O Lauro Rodrigues, a gente encerra por aqui, né? Depois a gente volta no 133, e eu gostaria até de propor para a gente depois pesquisar no francês, para saber quem que está aí com a tradução que está de acordo com o original que a gente tem conhecimento, e depois a gente faz uma análise sobre isso. A gente pode voltar aqui no 132 a partir de uma análise, né, do francês. Aqui agora não dá, viu, Laurinho? Porque o meu recurso aqui hoje está pequeno aqui, e aí numa outra ocasião a gente faz isso, né? Senão a gente já poderia ter feito isso hoje mesmo. Quero agradecer a Deus e aos bons espíritos. Hoje a gente falou sobre o bem e o mal, nesse encontro gravado, que é o nosso programa Principiante Espírita, que é o Espiritismo, capítulo 3, Soluções de Alguns Problemas pela Doutrina Espírita. A gente está no item 132, começa no 133 no próximo vídeo. Lauro Rodrigues, sempre bom estar com você e espero estar com todos e todas numa próxima ocasião. Na terça-feira, sempre a gente tem encontro. Passo para o Lauro fazer o encerramento como de costume. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.
Mais uma vez, obrigado, Beto. Obrigado a você que está nos assistindo agora e com aquele sentimento de que você e os seus estejam gozando de muita saúde, de muita felicidade, e também esse sentimento de gratidão aos espíritos amigos, os bons espíritos que nos cercam, porque encontram em nós aquele desejo sincero que a gente estava falando sobre fazer algo, uma intenção louvável, que é fazer a verdadeira caridade. Então, aqui nós temos, se nós temos realmente a vontade de aprender, com certeza tem espíritos bons nos instruindo aqui, nos auxiliando, nos inspirando a melhor compreender, né? E aí eu quero afirmar o que o Beto falou. Ninguém aqui está dizendo não fazer atividades assistenciais, mas que ela não seja simplesmente um ato de uma obrigação, porque é uma convenção, que ela seja realmente uma obrigação indo complementar, tendo como carro-chefe o dever moral. Eu vou para uma assistência porque eu quero o bem do meu semelhante, e aí esse sentimento de felicidade, ele é crescente, e é isso que Deus espera de nós, né? Meus amigos, minhas amigas, me despeço, fiquem com Deus, muita paz, muita luz, e hoje às 18 horas temos o nosso estudo do livro O Céu e o Inferno. Então, com esse compromisso marcado com todos vocês, nos encontramos nesse horário. Fiquem com Deus. Obrigado.